A noção de expressão não tem apenas um alcance ontológico, né, do ser, mas também gnoseológico, do conhecer. Isso não nos surpreende, visto que a ideia é um modo de do pensamento. Os pensamentos singulares, isto é, esse ou aquele pensamento, são modos que exprimem a natureza de Deus de maneira segura e determinada, segundo a ética de Spinoza. Né? Dessa maneira, porém, o conhecimento se torna uma espécie da expressão. O conhecimento das coisas tem com o conhecimento de Deus a mesma relação que as coisas, nelas mesmas, têm com Deus. Já que nada pode ser nem ser concebido sem Deus, é certo que todos os seres da natureza envolvem e exprimem o conceito de Deus, proporcionalmente à sua essência e à sua perfeição. É certo, portanto, que quanto mais coisas conhecemos da natureza, mais e mais perfeito é o conhecimento de Deus que adquirimos. Né, no Tratado Teológico Político do Spinoza, né? A ideia de Deus se exprime em todas as nossas ideias como fonte e causa destas, de maneira que o conjunto das ideias reproduz exatamente a ordem da natureza inteira, e a ideia, por sua vez, exprime a essência, a natureza ou perfeição de seu objeto. Disse que a definição ou a ideia exprime a natureza da coisa como ela em si mesma. Quanto mais realidade ou perfeição as ideias exprimem de um objeto, mais elas são perfeitas. As ideias que o Espírito forma absolutamente exprimem, portanto, a infinidade. Você está numa outra obra que eu não sei o nome dela, né? TRE do Spinoza, né? O Espírito concebe as coisas sob a espécie da eternidade. Isso porque ele possui uma ideia que, sob essa espécie, exprime a essência do corpo, na ética, né, do Spinoza. Parece que a concepção do adequado em Spinoza não se separa dessa natureza expressiva da ideia. O breve tratado já buscava um conceito capaz de dar conta do conhecimento, não como se fosse uma operação que ficaria exterior à coisa, mas como uma reflexão, uma expressão da coisa no espírito. A ética é um exemplo dessa exigência, embora a interprete de uma nova maneira. De qualquer modo, não basta dizer que o verdadeiro está presente na ideia. Temos que perguntar ainda o que está presente na ideia verdadeira. O que é que se exprime em uma ideia verdadeira? O que é que ela exprime? Se Spinoza vai além da concepção cartesiana do claro e do distinto, se ele forma sua teoria do adequado, é sempre em função desse problema da expressão. A palavra exprimir tem sinônimos. Os textos holandeses do breve tratado empregam termo em holandês aqui que significa exprimir, né? Mas preferem vertonen, ao mesmo tempo manifestar ou demonstrar. A coisa pensante se exprime em uma infinidade de ideias que correspondem a uma infinidade de objetos, mas da mesma maneira a ideia de um corpo manifesta a Deus imediatamente, e os atributos manifestam a si mesmos por si mesmos. Estou numa obra também que eu não sei aqui, né? No Tratado da Reforma, deve ser Tratado da Reforma do Intelecto, os atributos manifestam a essência de Deus, ostenderen em holandês. Os sinônimos, porém, não são os mais importantes. Mais importantes são os correlativos, que acompanham a ideia de expressão e a tornam precisa. Esses correlativos são explicar e envolver, e assim não se diz apenas que a definição exprime a natureza da coisa definida, isso está na ética, né? Mas também que a envolve e a explica. Aí tem aqui em latim, né, como é que ele define isso. Os atributos não exprimem apenas a essência da substância, ora eles a explicam, ora a envolvem. Volta a citar a ética. Os modos envolvem o conceito de Deus ao mesmo tempo em que o exprimem, de maneira que as ideias correspondentes envolvem elas mesmas a essência eterna de Deus. Também na ética, né? Explicar é desenvolver, envolver é implicar. Os dois termos, entretanto, não são contrários, indicam apenas dois aspectos da expressão. Por um lado, a expressão é uma explicação, desenvolvimento daquilo que se exprime, manifestação do uno no múltiplo, manifestação da substância nos seus atributos e dos atributos nos seus modos. Mas, por outro lado, a expressão múltipla envolve o uno. O uno permanece envolvido naquilo que o exprime, impresso naquilo que o desenvolve, imanente a tudo aquilo que o manifesta. Nesse sentido, a expressão é um envolvimento.
Entre os dois termos não há oposição, salvo em caso preciso, que analisaremos mais tarde, a um nível do modo finito e de suas paixões, no capítulo 9, né, dessa obra. Em regra geral, porém, a expressão envolve e implica aquilo que ela exprime ao mesmo tempo em que o explica e desenvolve. Então, esse é um trecho aí da obra Spinoza e o problema da expressão, de Gilles Deleuze. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. É isso aí. Está Bíblia. Até a próxima.